Bom dia, gatinhos e gatinhas da Cecília Meirelles, professora Bibi, com a aula de geometria. Vamos manusear mais um pouquinho do compasso e do transferidor, materiais geométricos importantíssimos. Amores, lembrando que existem pessoas, alunos, que ainda não dispõem desses materiais. Eles são imprescindíveis no nosso estudo. É preciso ter. Temos aqui hoje, vamos aprender, vamos executar algumas atividades utilizando. Como é que é o nome desse instrumento geométrico aqui? O transferidor e o compasso também nós vamos utilizar. Primeiramente, vamos para o transferidor. Aqui nós estamos vendo que esse transferidor, ele é graduado até 180 graus. Veja que ele tem dupla graduação. Olha só, de 0 a 180 e aqui debaixo começa novamente de 0 a 180. Então ele tem dupla graduação. Isso às vezes, em vez de facilitar, pode confundir muitos alunos. Temos esse computador não, né, gente? Temos esse transferidor aqui, que ele é apenas a metade de uma circunferência. Por isso que ele é chamado de transferidor semicircular. Temos esses aqui que são os mais utilizados, são os transparentes, olha. E nós temos o semicircular, ó, transferidor de 180 graus, tá bem aqui, qual é a sua graduação. E esse aqui, que é o transferidor de 360 graus. Os transparentes, eles são mais utilizados. Agora, esses aqui são bons, são excelentes na realidade, porque olha só, são flexíveis, eles não quebram, diferente desses aqui, que precisamos ter muito cuidados na sua utilização, no seu manuseio. O transferidor, ele é usado para medir ou desenhar ângulos. É o que nós vamos fazer nessa aula de hoje. Geralmente ele é feito de plástico, madeira ou metal. Interessante que esse instrumento aqui, ele é muito antigo, remonta aos árabes, de tão antigos que são. Mas lógico, né, que os primeiros não eram desse jeito aqui, eles foram se aperfeiçoando. E aqui, verifique que ele é graduado, ele é dividido em graus, mas é óbvio que tem outros tipos de transferidores também, como os usados pelos militares. Tem até milésimos, aqueles para não errar os tiros, como a gente vê muito nos filmes. Então vamos agora desenhar alguns ângulos aqui, ok? Serve para desenhar ou medir. Primeiramente, iremos desenhar alguns ângulos. Você pode utilizar o semicircular de 180 graus ou o circular, que envolve o quê? O dobro, né? 180 mais 180, nós temos aqui 360 graus. Esse aqui, ok? É o completo. Veja que os dois têm régua também, já vem com a régua, então fica bem mais fácil. E esse pontinho aqui, esse tracinho aqui, ele está bem nítido justamente para ser posto sobre o vértice, para ser muito mais rápido, muito mais prático e eficaz encontrarmos as medidas de cada ângulo. Aqui eu vou desenhar uma reta. Olha só, uma reta, a representação dela é óbvio. Pronto. E coloco aqui um pontinho e vou pôr justamente
essa parte aqui, ó, esse traço preto, sobre esse pontinho, que vai ser o meu vértice. E aí eu vou estabelecer uma graduação para esse meu ângulo, porque no caso aqui eu só fiz uma reta. No caso agora ela se tornou uma semi-reta porque eu coloquei uma origem para ela aqui, ó, uma origem. Pronto, ela inicia aqui. Então, deixou de ser uma reta, agora passa a ser uma semi-reta, ok? Porque tem uma origem. Aí, nessa origem, que é o meu vértice, eu vou pôr justamente esse pontinho aqui, esse tracinho sobre o meu ponto, sobre o meu vértice, e vou graduar vou, no caso, estabelecer uma outra semi-reta. Mas antes vamos graduar. Aqui, estão vendo? O 90. Vou colocar outro pontinho aqui, porque eu quero que esse meu ângulo meça 90 graus. Verifica, tracei primeiramente uma reta, que na realidade é uma semi-reta, porque tem sua origem. E aí, eu estabeleci, coloquei justamente esse tracinho aqui sobre o vértice e busquei na outra graduação aqui, ó, na outra parte, eu busquei 90 graus. A medida estabelecida, a medida que eu quis. Pronto, olha, estão vendo o pontinho aqui? Agora eu pego a régua e vou fazer a minha ligação. Ó, vou ligar os pontinhos. Simples assim. Pronto. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Tenho um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, ele é chamado de quê? Ângulo reto. Verifique que esse ângulo aqui, ele é composto de quê? De duas semi-retas. Olha só, ok? De duas semi-retas. E aí, essas duas semi-retas juntinhas formaram o meu ângulo de 90 graus, chamado de ângulo reto. Quero desenhar um outro ângulo, então vou pegar a régua do próprio transferidor, mas aí vocês podem utilizar a régua de vocês também, não tem problema, ok? Eu quero desenhar um ângulo menor que 90 graus. Verifique aqui, 90 graus. Um ângulo menor que 90 graus. Então, verifique. Olha, desenhei aqui uma semi-reta, porque vai ter sua origem aqui. Vou pôr esse tracinho aqui, ó, tá vendo? De preto, sobre esse vértice aqui, esse pontinho, essa origem dessa semi-reta, e vou estabelecer uma graduação para esse meu ângulo, uma graduação. Vamos graduá-lo de 40 graus. Olha o número 40 aqui. Então, vou pôr o pontinho justamente aqui. Observaram? Estão vendo esse ponto mais este ponto? Eles serão ligados agora. Pronto, prestem bastante atenção que tem atividade de casa hoje. Atividade de casa é justamente isso tudo que eu estou fazendo. Vocês vão ter que fazer também. Olha, temos agora um ângulo constituído de duas semi-retas aqui, ó, com origem aqui no meu vértice. Vou dizer que meu vértice aqui é O, origem, ok? E essa abertura aqui, ela mede 40 graus. Verifique que é menor que 90 graus. Todas as medidas menores que 90 graus, o ângulo aqui é chamado de ângulo agudo. Agudo quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui, ele é menor que 90 graus, tá bom? 90 graus nós temos o ângulo reto.
Menor que 90 graus, nós temos os ângulos agudos. Agora eu quero desenhar um ângulo maior que 90 graus. Então, vou estabelecer novamente aqui, crianças, ó, faço uma reta, ok? E agora ela deixa de ser uma reta, passa a ser uma semi-reta. Vou colocar nessa sua origem aqui, este pontinho aqui, ó, que é também o vértice do meu transferidor. E vou encontrar uma medida maior que 90 graus. 90 graus está bem aqui, estão vendo? Então, vou pôr nesse tamanho aqui, ó, nessa graduação de 120. Verifique que eu estou utilizando a graduação de baixo, porque o mesmo 120 acima aqui tá 60. Por quê? Porque esse meu transferidor também, ele tem dupla graduação, ó, no sentido horário e no sentido anti-horário também. Não confunda. Eu estou observando essa parte de baixo, ó. 0, 10, 20. Verifique que ele está sendo dividido de 10 em 10 graus, ó. Ele está sendo graduado de 10 em 10 graus. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, taran, até o 120. Pronto, estão vendo aqui? A origem e esse outro pontinho, apenas vou ligar. Verifica que eu marquei o quê? 120. Temos, então, 120 graus, ok? Os ângulos maiores que 90 graus, eles são chamados de obtuso, ok, meus anjos? Ângulos menores que 90, agudo. Exatamente 90 são chamados de ângulos retos. E maiores que 90 são chamados de ângulos obtusos. Vocês precisam registrar isso no caderno de geometria de vocês. Precisam fazer esses 3 ângulos que nós acabamos de fazer com a mesma medida e, é óbvio, enviar no meu privado, tá bom? Quando vocês terminarem de fazer isso aí, vão, é óbvio, registrar também isso aqui, ó, bem mais explicadinho, ó. Ângulos agudo, obtuso e reto. Como que eu desenho os ângulos ou como que eu encontro a graduação, a medida de cada ângulo, utilizando esse instrumento aqui, como ele é chamado, transferidor semicircular ou simplesmente transferidor, ok? Olha, um ângulo pode ser classificado quanto à sua medida em agudo. Um ângulo agudo é um ângulo que mede quanto? Medidas menores que 90 graus, ó, que tem medida menor que 90 graus, tá bem aqui explicadinho. E o ângulo obtuso, obtuso o quê? Que tem medida maior que 90 graus, é óbvio, menor que é 180, porque quando ele é 180 já recebe um outro nome, tá certo? Que nós vamos estudar também. E nós temos o ângulo reto. O ângulo reto é aquele que mede exatamente 90 graus. Utilizamos esse símbolo aqui, ó, para indicar o ângulo reto. Nem sempre vem o 90 graus. Na maioria das vezes vem o símbolo que representa o ângulo reto. Não esqueçam de registrar tal qual isso aqui no caderno de geometria de vocês. Utilizando o quê? Utilizando o nosso transferidor. Amores, a princípio, existem pessoas que vão sentir dificuldade, é óbvio, mas nada melhor do que o treino. Quanto mais eu treinar, quanto mais eu manusear o meu transferidor, mais vai ser mais fácil depois, ok?
Então, pause o vídeo e registre tudo isso aqui no caderno de geometria de vocês. Ok, nós já desenhamos ângulos, nós já escrevemos um pouco sobre os 3 tipos de ângulos que nós estudamos, que foram reto, o agudo e o obtuso. Óbvio que tem mais, nós iremos ver depois. E agora vamos encontrar as suas medidas através de que, amores? Do nosso transferidor. Observe sempre o vértice, olha. Vamos destacar os vértices porque eu vou começar deles. Vou destacar de outra cor aqui. Olha, um rosa bem lindo. E vamos agora saber, esse ângulo reto eu já sei que é 90 graus. Já sei, todo ângulo reto mede 90 graus. Se medir mais é porque está errado, mais ou menos. Mas vamos confirmar. Coloque, ok? Olha essa parte preta, estão vendo? Sobre o vértice aqui. Colocaram? E não esqueça de colocar exatamente essa semi-reta aqui, ó. Essa semi-reta em 0, tá bom? Aqui o vértice será posto sobre essa parte preta. Tem alguns que no caso dessa coisinha preta tem esse buraquinho aqui, ó, tá bom? Tem uns que tem esse buraquinho aqui, mas é a mesma coisa. Vai colocar o vértice, ó, em cima aqui e colocar essa outra semi-reta exatamente em 0. O bom de você usar um transparente que vai dar para analisar melhor. Coloquei exatamente em 0, verifique que eu estou utilizando as medidas de baixo, ok, meus anjos? Porque senão estaria aqui, ó, começaria de 180, não pode, né? Ok, aqui, ó, vértice sobre o vértice, vou chamar isso aqui do meu vértice, do meu transferidor. Vértice sobre o vértice, essa semi-reta está exatamente em 0. E agora eu vou buscar onde foi parar a minha segunda semi-reta. Olha, a minha segunda semi-reta foi para onde? Qual é essa medida aqui? 90 graus, ok? Ângulo reto. Olha o símbolo, olha o símbolo. Nem sempre iremos ver o 90. Na maioria das vezes, iremos ver o símbolo aqui, ó, um quadradinho, que representa 90 graus. Vamos agora saber qual a medida desse ângulo agudo. Eu sei que é menor que 90, mas qual a medida? Vamos verificar agora. Vértice, olha, vértice do meu ângulo sobre o vértice do meu transferidor. Pronto, igualo essa semi-reta aqui a 0, exatamente sobre o 0. Pronto, alinhei perfeitamente, estão vendo o 0 aqui. Agora eu vou buscar onde foi parar a minha segunda semi-reta. Observe aqui onde foi parar. Verifique que eu estou analisando a graduação de baixo, amores, de baixo. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50. É maior que 50, verifica, mas só que é o quê? Menor que 60. Temos aqui, essa parte representa 55. Veja que passou de 55. 56, 57, quase 58. Então, vamos chamar esse ângulo aqui, já que ele é quase, de 58 graus. Fazer o nosso arredondamento. 58 graus, tá bom?
ângulo agudo menor que 90. E este ângulo aqui obtuso, qual vai ser a sua medida? A sua medida vai ser o quê? Maior que 90 graus e menor que 180, como nós já estudamos aqui. Porque se for menor que 180, vai ser o ângulo raso, como já foi estudado também. Mas nós iremos estudá-lo, mas vamos aprofundar melhor depois. Ok, meus anjos, olha aqui, vértice sobre o vértice, mas olha, tá desfocado. Por quê? Porque essa semirreta, ela precisa estar exatamente aqui, eu preciso alinhar essa semirreta exatamente a 0. Se não alinhar, estará errado. Vértice no vértice, a semirreta alinhada a 0. Pronto, agora basta procurar onde está a minha segunda semirreta. Estou observando os números de baixo. Sempre é bom lembrar para vocês. Foi para onde? 60? Não, amores, eu não estou olhando os números de cima. Os números de baixo. 120, olha, 120. Então, marque aqui 120 graus. Os ângulos maiores que 90 graus. Eles são maiores e menores também que 180 graus. São chamados de quê? São chamados de ângulos obtusos. Verifique que nós, com o nosso transferidor, desenhamos, observaram? E também encontramos as medidas. O nosso transferidor, ele serve tanto para desenhar ângulos, quanto para também encontrar as graduações, as medidas de cada ângulo aqui. E não esqueçam também de registrar tudo isso aqui no caderno de geometria de vocês, ok, meus amores? Aqui terminou a nossa aula sobre o nosso transferidor. Vamos para agora estudarmos sobre o compasso. Então, agora vocês vão pegar o compasso e vamos entrar no compasso. Pegaram já o compasso? Então, o compasso, ele é um instrumento de desenho que faz arcos de circunferência. Também serve para marcar um segmento numa reta com comprimento igual a outro segmento dado. Também serve para resolver alguns tipos de problemas geométricos, que nós também vamos utilizar mais tarde. Como por exemplo, pode ser utilizado para construir um hexágono ou para achar o centro de uma circunferência. O compasso parabólico que conhecemos hoje, ele foi inventado por, olha esse carinha aqui, alguém lembra dele? Como ele é chamado? De Leonardo da Vinci. Veja que além de pintor, cientista, ele também era inventor. Foi ele que criou, lógico que hoje temos algumas adaptações, mas é uma criação de Leonardo da Vinci. Os compassos comuns, como o meu aqui, não é um compasso de última geração, ele é comum. Ele é composto de quê, amores? Ele é composto dessa ponta aqui, ó, tá vendo? De metal, que é chamada de ponta seca. Parece uma agulha, tá bom? E essa ponta seca aqui, ela determina um ponto fixo no papel. Ela é importantíssima, porque ela que vai determinar o meu centro, o meio da minha circunferência. E essa outra ponta aqui, ó, ela tem o quê? Um estilete de grafite. Tá vendo? Para quê? Para traçar circunferência, tendo como base aqui, ó, como centro, a ponta seca. Observe que quando essa grafite aqui,
ela não está boa para poder escrever, para poder desenhar, eu posso substituir, mas também quando tiver meio grossa, pode ser apontada. Eu utilizo o quê? Olha só, uma lixa. É bem mais prático e bem mais rápido para poder deixar com a pontinha maravilhosa para ser feitas as nossas circunferências. Existem também alguns compassos mais modernos. Ele é utilizado mais para desenhos técnicos, que não vai ser o nosso caso aqui. Nesses outros tipos de compasso, tem uma parte, além dessa grafite aqui, que tem um adaptador para colocar canetinha, para colocar outras pontas diferenciadas. O nosso aqui só tem a nossa grafite mesmo, ok? Então, vamos começar a nossa aula sobre o compasso. Como que eu vou desenhar uma circunferência com meu compasso? Primeiramente, eu tenho que estabelecer a questão do raio. Quanto vai medir o meu raio? Então, eu vou colocar aqui, olha só, de 0 até... Colocar o meu raio para medir 3, ó, 3 centímetros. Então, a abertura tem que ser até o 3, estão vendo? Do 0 até o 3. Mede quanto? 3 centímetros. Verifique que quando eu for fazer a minha circunferência, se é o raio, então ela vai ser o dobro, né? O seu diâmetro vai ser de 6 centímetros. Sempre o dobro. Ok, estabeleci o raio, vou sempre, gente, olha, pegar sempre nessa parte de cima. Existem alguns compassos que tem até uma partezinha para melhor pegar, porque existem pessoas que pegam nesse meio aqui. Se pegar nesse meio, vai fazer o quê? Olha, entendeu? Ela vai sair do compasso, da medida antes estabelecida. Então, não pode pegar no meio, tem que ser exatamente na parte superior, essa parte de plástico. Ok, estabeleça a ponta seca aqui em um ponto, ok? E aí, eu começo a fazer a minha circunferência. Verifique aí, ó. Começo. Se eu pegar apenas essa parte de cima, não vou ter problema nenhum. Ele não vai fechar, não vai abrir. E eu posso fazer, olha, eu posso fazer como eu quiser para ficar mais escuro, mais clara a minha circunferência. Olha só. Se agora verifique que quando eu passo com a ponta seca, sempre fica um tracinho aqui, um pontinho aqui, ó. Esse pontinho é bom sempre ele ser destacado, porque ele vai representar o quê? O centro da minha circunferência. E aí nós temos, vou pegar aqui o meu transferidor, que é menor, nós temos o quê? O centro da circunferência até uma das suas extremidades, vale quanto? 3 centímetros, como nós tínhamos estabelecido antes. Isso aqui é chamado de raio, tá certo? Raio, que parte do centro até uma das extremidades da minha circunferência. É o meu raio. 2 vezes esse raio, eu tenho que o meu diâmetro, olha, o diâmetro, ele é o que? Uma corda bem maior, porque essa corda ela passa exatamente pelo centro da minha circunferência. Essa minha corda, que ela é chamada de quê? De diâmetro. O diâmetro representa o quê? Representa 2 vezes o raio.
tá? O diâmetro meu representa o quê? 2 vezes o meu raio. E observe que quando eu traço o diâmetro, eu traço também 2 semirretas. Opa, 2 semicírculos aqui. Estão observando? Esse lado aqui, que é a metade da circunferência, e esse outro lado aqui, que é a metade dessa outra circunferência, ou dessa mesma circunferência. Então, vamos destacar melhor essas 2 semicircunferências aqui, para que vocês possam observar que quando eu traço o diâmetro, olha o diâmetro, justamente esse segmento aqui, que liga uma extremidade da minha circunferência à outra, passando pelo centro. Como foi que eu encontrei esse centro aqui? Através da ponta seca do meu compasso. Então, 2 semicircunferências aqui, ok, amores? Essa semicircunferência e esta outra semicircunferência. Olha como ficou linda. Nós temos uma circunferência aqui. O que eu fiz foi apenas traçar esse diâmetro aqui, que é este segmento, essa linha que liga uma extremidade à outra da minha circunferência, passando pelo centro. Porque, veja só, tem esse outro segmento aqui, olha, esse outro segmento que liga uma extremidade à outra, que é uma corda, tá certo? Não é um diâmetro. Todo diâmetro é uma corda. Mas nem toda corda é um diâmetro. O diâmetro, gente, é uma corda especial. Por que especial? Porque passa pelo centro. Por isso que recebe esse nome. Essa corda recebe um nome especial de diâmetro, ok? E aqui é apenas uma corda simples. Então, observamos alguns segmentos que tem dentro da nossa circunferência. Esse segmento aqui que começa no centro, tem origem no centro e chega até uma das extremidades, que é chamado de raio. Esse segmento aqui, olha, que liga uma extremidade à outra, que é chamada de corda. Se essa extremidade à outra for ligada e passar pelo meio, essa corda vai receber o nome especial de diâmetro, ok, meus anjos? Então, vocês tem que observar isso aqui direitinho, porque tem atividade também sobre esta parte. Ó, a atividade vai ser para utilizar agora o nosso compasso. Vamos de novo, a ponta seca, primeiramente ela é fixada, ok? Eu sempre gosto de fazer assim para ver se o espaço vai dar. Pego sempre na parte de plástico, e a ponta seca tá bem fixada aqui, porque eu preciso saber depois onde vai ser o meu centro, ok? E a outra ponta da grafite, olha, ela vai ser rodada para ser o que, gente? Para formar a minha circunferência. Olha só como é simples, nada de complicações, amores, nada, não precisa deitar sobre a cama, nem nada. Tem gente que quando vai fazer uma circunferência, misericórdia, parece um ninja. Olha, simples. Quanto mais eu utilizo o meu compasso, mais eu aprendo a utilizá-lo. Isso é fato. Olha só como ficou bem nítido o meu centro. Pronto, a partir do meu centro eu posso fazer infinitas coisas.
Olha, crianças, utilizando o compasso, volte o vídeo quantas vezes quiser para aprender melhor. E vamos para frente. Temos aqui, mais claramente, quero deixar bem claro uma questão para vocês. Olha, esse traço aqui, esse comprimento aqui, ele é chamado de circunferência. Dentro da circunferência, a área nessa circunferência aqui pintada, ela é chamada de círculo, ok? Então, não confunda. Aqui eu desenhei minha circunferência. Com o meu compasso, eu desenho circunferências. Dentro dela, se eu pintar essa área aqui de dentro, eu terei o quê? Eu terei o meu círculo. Observar a diferença de circunferência e de círculo, precisamos saber distinguir para os nossos assuntos vindouros. Escreva essa diferença também, que nós teremos atividade. Professora, é para desenhar isso aqui que você fez? É óbvio, meus amores, tem que treinar. E esse treino, no caso, vocês vão ter que fazer todas essas atividades aqui. Todos esses exemplos passados, inclusive esse aqui, tudo registrado no caderno de vocês, para quando chegar as nossas avaliações, já ter tudo registrado. Professora, mas tem no livro? Amores, o livro não tem tudo, não. Nós precisamos buscar em outras fontes. Não podemos ficar limitados apenas no nosso livro. Tem fontes maravilhosas e vocês vão precisar desse conhecimento prévio aqui. Então, é bom estudar bastante. Olha só. Aprofundando um pouquinho mais, também vão deixar registrado. Olha, quem tiver oportunidade, quiser imprimir essa parte aqui, essa parte escrita, pode. E o desenho, não. Por quê, professora? Amores, porque vocês precisam treinar. Então, eu não quero de forma nenhuma que vocês imprimam o desenho. O desenho é para ser o quê? Feito. Vocês vão utilizar o nosso compasso, a nossa régua também para poder fazer esses segmentos aqui. Mas é para utilizar, é para que você mesmo possa fazer. Vamos então para os elementos de uma circunferência. Temos a corda, o diâmetro e o raio, ok? Corda, diâmetro e raio. Tem só esses? Não. Por enquanto, só iremos precisar desses 3 elementos. A corda é o segmento de reta cujas extremidades pertencem à circunferência. Olha só. Aqui nós temos uma corda, as extremidades aqui, ó, pertencem à circunferência, o início e o fim desse segmento. Lembrando que segmento é um pedaço de uma reta. Temos aqui outra corda, que é a corda especial, que é chamada de diâmetro, ó. Diâmetro é o quê? A corda que passa pelo centro da circunferência. Passa pelo meio da circunferência. Como que eu encontro esse centro aqui? Lembra que quando eu estou traçando, olha a minha circunferência, o pontinho que essa ponta seca deixa vai ser o meu centro. Então, quando você estiver fazendo, olha só como é fácil. Se você quiser exatamente esse tamanho aqui, muito simples, ó. Peça o raio. Ok? A medida do raio. O que é o raio? Metade do diâmetro. Começa no centro até uma das extremidades. Se você fizer com essa abertura aqui, vai encontrar exatamente o mesmo tamanho da circunferência, ó.
exatamente o mesmo tamanho, só pegar a medida do raio, ok? Sempre a medida do raio. Temos então quais são os elementos de uma circunferência? Corda, diâmetro e raio. E não esqueçam dessa parte também que nós falamos. O que é a circunferência e o que é o círculo. Outra coisa também que eu quero destacar, pode pausar o vídeo para escrever quando que vocês quiserem. Lembrando que vocês podem, quando for a escrita, pode ser impressa, mas o desenho não. Escuta o que eu tô falando para não enviar no meu PV isso aqui também impresso, porque eu não vou aceitar. Temos aqui, amores, olha, outra coisa também, arco e setor circular. Essa parte aqui vocês podem imprimir toda. Olha, eu vou até escrever para que vocês depois não falem, ah, você disse isso. Não, essa aqui você pode imprimir toda, tá certo? Quem quiser, mas quem quiser desenhar, melhor. Por quê? Porque essa parte aqui nós temos arco e setor circular. São outras partes, são outros elementos que nós vamos estudar, só que com menos foco nessa unidade aqui, ó. Temos o arco menor e temos aqui o arco maior. Olha só, quando eu traço aqui essa abertura seguida de 2 raios, quando eu traço essa abertura, eu tenho essa parte aqui da circunferência, estão vendo? Essa parte aqui da circunferência não parece um arco? Olha, não parece um arco? Pois é, essa parte aqui ela é chamada de arco, porque parece um arco, lógico. Esse aqui, ela é menor que essa outra parte, por isso que eu tenho o arco menor e aqui eu tenho o arco maior. Ele está apenas destacado aqui de azul, ó. O arco menor e o arco maior destacado de azul. Arco é somente essa parte aqui, olha, amores, que eu acabei de desenhar. É o nosso arco. Não confunda com o setor circular. Setor circular é a parte de dentro do nosso arco, essa parte compreendida, ó, entre os raios aqui e o arco. Essa parte de dentro aqui é chamada de setor circular. Aqui essa área é chamada de setor circular menor, porque ela está menor do que essa outra área aqui. O arco maior vai compreender o setor circular maior e o arco menor vai compreender o setor circular menor, ok, amores? Então, nós temos o arco aqui e dentro do arco, nessa região interna, região de dentro, eu tenho o setor circular. Outra coisa também que vocês precisam saber, amores, tudo são conhecimentos prévios. É a questão aqui, ó, que nós já fizemos essa parte, que é só para revisar. Precisa escrever? Olha a palavrinha, vou escrever aqui não, apenas para revisar, ok? A circunferência, diâmetro, o que é o diâmetro, amores? É o segmento ou uma corda, certo? Que liga uma extremidade à outra, passando pelo centro. O que é o raio? É uma corda menor, ou seja, a metade de um diâmetro. Começa no centro até uma das extremidades da circunferência. E a semicircunferência é essa área aqui, ó, ok? Composta quando eu traço o diâmetro, porque quando eu traço o diâmetro, eu, no caso, reparto a minha circunferência em 2 partes iguais, ok? Amores, nessa parte aqui eu tracei o quê? Eu tracei 2 raios, observaram?
Por que são 2 raios? Porque no caso eles começam no centro, ok? E vão até uma das extremidades. Esses raios nós sabemos que medem o quê? Exatamente 3 centímetros, porque vocês viram quando nós iniciamos, pegamos a régua todo direitinho e traçamos, ok. Como eu tinha acabado de falar sobre o arco e sobre o setor, vamos apenas frisar. Olha, essa parte aqui que parece um arco que eu estou traçando, lindo e maravilhoso, sem erros nenhum. Olha, nossa, tá perfeito. Essa parte aqui de azul que parece um arco, como é o nome que eu tracei de azul que parece um arco? Como ele é chamado? Parabéns, amores, de arco, certo? Difícil, não é? E essa outra parte verde, que também parece um arco, só que é maior do que o arco primeiro, é chamado de quê, gente? Essa outra parte aqui, que está perfeitamente traçada, é chamada de quê? Essa parte menor que parece um arco é chamada de arco menor, certo? E essa parte maior que parece um arco, óbvio, é chamado de arco maior, certíssimo, amores? E essa parte de dentro aqui, olha só, essa região de dentro, lembra que eu falei que é o nosso setor? Então, pronto. Essa parte aqui que eu acabei de pintar de laranja é chamado de setor circular menor. Observem, setor circular menor, ó, a parte de dentro, setor, ok, circular menor. Ela está o quê? Está compreendida entre o arco menor e esses 2 raios aqui. E essa outra parte maior aqui vai ser o quê? Que eu vou deixar de branco mesmo. Vai ser o nosso setor circular maior, ok? Vamos colocar uma corzinha aqui. Amores, eu estou trabalhando esses conceitos bem detalhadamente, bem detalhado, porque eu vou cobrar esses conceitos de vocês. Por isso que eu estou passando. Então, é preferível que vocês prestem bastante atenção nessa nossa aula de geometria. E a outra parte de geometria que eu quero passar para vocês também é sobre os polígonos regulares inscritos e circunscritos. Observem aqui, amores. Temos essa circunferência, ok? E dentro dela temos um polígono, temos o que? Nós temos um triângulo equilátero. Essa medida é exatamente igual a esta, que é exatamente igual a esta. É um triângulo um triângulo equilátero, por isso que é chamado de polígono regular inscrito. Esse polígono aqui, esse triângulo, ele está dentro, inscrito, ó. Ele está dentro, o triângulo está dentro da nossa circunferência. Quando isso acontece, mas olha só, ela tem que participar, os pontos têm que realmente estar, ó, ligados, senão não vai entrar nessa questão do polígono regular inscrito, ok, meus amores? Nós precisamos saber disso aqui para podermos também resolver as questões matemáticas, os problemas matemáticos que já vão vir. Olha, nós temos aqui uma circunferência,
E nós temos aqui um triângulo, que é um triângulo regular, ou seja, equilátero, as medidas todas são iguais, que está inscrito, está dentro dessa minha circunferência. Mas para isso acontecer, observe que os pontos estão exatamente os vértices desse meu triângulo aqui estão exatamente tocando a minha circunferência, fazendo parte da minha circunferência. Agora aqui eu já tenho o polígono regular circunscrito. Verifica, o triângulo aqui está dentro da circunferência, inscrito. Quando eu coloco o polígono, que no meu caso aqui é o triângulo, fora e dentro desse polígono a circunferência, aí eu já tenho um polígono regular circunscrito. Verifique que a circunferência agora é que está dentro. Ok, meu amor? Então, o polígono regular está circunscrito. No caso, a circunferência está dentro desse polígono. Mas veja que tem a parte que está justamente tocando, ó. Se não tiver essa parte aqui também, não vai atender a essa especificação. Estão vendo aqui? Estão realmente tocando. A minha circunferência está tocando esse triângulo também equilátero, ó, polígono regular. Nós temos aqui, ó, todos os lados, nesse caso aqui, são iguais. Então, o que é um polígono regular inscrito? É um polígono com todos os seus lados iguais, que está dentro de uma circunferência, lembrando que os vértices têm que estar o quê? Participando dessa circunferência, tocando-a. Nós temos aqui o polígono regular circunscrito, que no caso a circunferência que está dentro desse polígono aqui, que é o nosso triângulo, tá certo? E veja que está tangenciando, ó, que está tocando o nosso triângulo. Ok, meus anjos? Esses foram os nossos conceitos matemáticos de hoje. Aprendemos a utilizar melhor o nosso transferidor e o nosso compasso. E agora segue a atividade para treinarmos mais e mais. Beijinhos e até a próxima!